primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Conforme nós vimos, ele saiu da cidade de Antioquia, ele atravessou toda a ilha de Chipre, onde Barnabé havia nascido. Eles caminharam por toda aquela ilha. Na cidade de Pafos, eles pregaram o Evangelho e o procônsul creu em Cristo Jesus. Ali houve também aquele caso daquele profeta que era um adivinho, Bar Jesus, um profeta falso, também chamado de Elimas. Depois eles pegam outra embarcação, vão para o Ponto, vão para a Frígia. Ali milagres acontecem, ali milagres ocorrem por meio da mão desses profetas, desses apóstolos, por meio do poder de Deus. Ali pessoas são convertidas e eles retornam então para Antioquia, de onde eles haviam partido. Pois bem, na cidade de Antioquia, no meio da igreja, nesse ínterim, nesse meio tempo dessa viagem missionária do apóstolo Paulo, alguns judeus saíram de Jerusalém sem autorização dos apóstolos, sem autorização da igreja mãe, sem orientação nenhuma, sem carta de recomendação nenhuma, porque eles tinham ouvido falar que lá em Antioquia havia uma igreja forte, uma igreja pujante, uma igreja muito forte espiritualmente. Então alguns judeus acharam por bem, vamos lá então. Então eles deixam Jerusalém, repito, sem autorização, sem nada. Chegam até Antioquia, na ausência do apóstolo Paulo e de uma liderança mais forte, e eles começam então a dizer: gente, olha que legal que vocês estão aqui, que bom, que igreja forte, mas deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vocês creem em Jesus? Sim, cremos em Jesus. Ok, isso não é suficiente para vocês serem salvos. Como assim? Não. Vocês precisam cumprir a lei de Moisés. Vocês precisam se circuncidar. Senão não vale nada a fé de vocês. E isso ocorre na ausência de Paulo e Barnabé, líderes da igreja. Então imaginem, os irmãos, como aquela igreja ficou em confusão. Por quê? Porque ali em Antioquia, irmãos, não havia apenas judeus convertidos, havia gentios. E gentios, eles não têm nada a ver com a lei de Moisés. Então eles estão na igreja, ouvem o Evangelho, creem no Evangelho, e de repente vem alguém e fala: não, isso não basta, vocês precisam também ser circuncidados. A igreja entrou em polvorosa. Quando Paulo e Barnabé retornam dessa viagem, é esse cenário que eles veem. Eles encontram a igreja perdida, como que dizendo: poxa, não foi nada disso que eu ensinei para vocês. Quem passou por aqui? Aí nos diz o texto, o capítulo de número 15, vai nos dizendo exatamente no seu verso 1. Dá uma olhadinha no verso 1. O verso 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Bom, nós vamos observar aqui, irmãos, que esses homens perturbaram a igreja por completo. Agora eu quero que vocês deem um pulinho lá no verso de número 24. O verso de número 24 diz assim: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Deixa eu explicar esse verso aqui para vocês. Isso aqui é uma palavra que é dada depois que há uma reunião definindo qual é a doutrina do Evangelho de Jesus. Então, nessa carta-resposta, a palavra está dizendo: esses homens que vieram transtornar vocês não têm autorização nossa. Eles vieram para cá sem autorização. Nós nem sabemos quem são eles. E eles trouxeram para vocês perturbação. Um primeiro ponto, irmãos, que nós observamos aqui é o seguinte: ainda nos dias de hoje, tem muita gente sem autorização de igreja,
sem bênção de apóstolos, sem carta de recomendação, invadindo igrejas e causando transtornos doutrinários. Até hoje. Isso não mudou. Não é à toa que nós percebemos tantos desvios doutrinários em muitas comunidades. Porque, de alguma maneira, alguns estão se infiltrando de alguma forma e sem autorização para tal, sem teologia para tal, sem conhecimento para tal, sem terem sido enviados para tal, e causam transtornos nas igrejas. Bom, quando isso acontece, Paulo e Barnabé começam então a doutriná-los espiritualmente. Vamos voltar então ao capítulo 15, ainda no verso de número 12. Os irmãos vão acompanhando a narrativa do clima naquela igreja, a igreja de Antioquia. Quando Paulo e Barnabé retornam da viagem, que percebem o clima, eles, como doutrinadores, como servos enviados, diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para resolver essa questão. Então vamos entender bem o que está acontecendo. A igreja está transtornada, há um desvio doutrinário terrível ali. E esse desvio doutrinário não pode passar despercebido na vida da igreja. Qual é o papel que Paulo e Barnabé fazem aqui? Opa, vamos doutrinar, vamos estudar os evangelhos aqui, vamos estudar a missão de Jesus aqui. Mas a igreja estava numa situação, irmãos, que não dava mais. É isso que acontece, irmãos, quando desde o início uma semente do joio não é logo tratada. Essa semente cresce, ela vai se enraizando e chega ao ponto de dar um trabalho tremendo para quem está ali para pregar o evangelho. Aqueles homens, irmãos, transtornaram tanto a vida da igreja que mesmo o poder persuasivo de Paulo e Barnabé não foi suficiente. Então Paulo e Barnabé dizem: bom, então vamos lá. Isso está errado. Mas de repente, vamos acertar isso aqui. Vamos à igreja mãe. Qual é a igreja mãe? A igreja de Jerusalém. Lá estão os apóstolos, lá estão os profetas, e nós vamos resolver essa questão lá. Vamos ver se é isso mesmo. Então, esses dois, Paulo e Barnabé, saem junto com alguns outros irmãos, e eles saem lá do norte e vêm passando até o sul, onde está Jerusalém. No meio do caminho, eles passam em duas regiões, onde há igrejas gentílicas, nos diz o texto bíblico, e eles começam então, verso de número 3, eles passam pelas províncias da Fenícia e Samaria, e eles vão falando com aquelas comunidades gentílicas tudo o que Deus fez entre os gentios lá em Antioquia. Aí eles chegam a Jerusalém, é o que nos diz o verso de número 4. Quando eles chegam a Jerusalém, a igreja os recebe com muita alegria. Eles são muito bem recebidos, nos diz o verso 4, pelos apóstolos e presbíteros. E eles aproveitam e novamente relatam tudo o que Deus fez em Antioquia. Porque a questão está fervendo lá em Antioquia. Enquanto Paulo e Barnabé estão em Jerusalém, na igreja mãe, falando sobre as bênçãos de Deus que estavam ocorrendo lá em Antioquia, em Jerusalém havia também um foco que tinha a mesma visão. E o verso de número 5. Insurgiram-se, cresceram, apareceram, falaram, tiveram vez e voz, alguns da seita dos fariseus, judeus. E esses judeus, eles haviam se convertido. Olha lá o verso 5. Alguns da seita dos fariseus, vírgula, que haviam crido, vírgula, dizendo: é necessário circuncidados e determinados que observem a lei de Moisés. Então observe que, tanto lá em Antioquia havia um forte foco judaizante, quanto na igreja de Jerusalém também. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de esses judeus terem crido no Evangelho.
mas ainda não haviam virado a página da lei de Moisés. Eles creram em Cristo, mas disseram: gente, olha, vamos resolver, a questão está resolvida, basta fazer com que eles creiam na lei, obedeceu a lei, fechou a questão. Então observe, Antioquia tem esse foco, Jerusalém também. Isso também está ocorrendo na igreja mãe, na igreja de Jerusalém. Mas o verso 6 nos diz que houve um debate. Olha o verso 6. Os apóstolos e os presbíteros, se reuniram para tratar da questão. E aí é a hora de fala, há um parlatório, todos podem falar. Aqui, irmãos, nós estamos tratando de uma reunião que entrou para a história, e ela é conhecida, essa reunião, como Concílio de Jerusalém. Concílio é reunião. Concílio de Jerusalém. Isso ocorreu, segundo os historiadores, por volta do ano 44 depois de Cristo. Cristo havia morrido por volta do ano 33, 35, alguns estudiosos dizem até 37. Então a morte de Cristo era recente e a igreja já estava enfrentando um divórcio do Evangelho. A igreja já estava se distanciando da pureza do Evangelho de Cristo. Então os discípulos, os apóstolos e os presbíteros não foram apenas ouvir os judeus, eles foram tratar da questão. O Concílio de Jerusalém, irmãos, está ensinando a igreja inteira que as questões teológicas, elas são analisadas com a luz do Evangelho de Jesus. E eles vão analisar a questão à luz do ensino de Jesus Cristo. Nos diz o verso de número 7, irmãos, que abriram os trabalhos com muito debate. Houve muita conversa. E eles dialogaram bastante. E nos diz o texto aqui, irmãos, que o primeiro a falar é Pedro. O último a falar é Tiago. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses dois personagens. Pedro é o primeiro. Tiago é o último. Esse Tiago aqui não é um Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo já havia morrido anteriormente. Esse Tiago aqui, que está presente, que fala que é líder da igreja de Jerusalém, é o meio-irmão de Jesus. É o mesmo que escreveu a epístola que leva o seu nome, a epístola de Tiago. Esses dois são os líderes da igreja em Jerusalém. Dois judeus. Vamos ouvir a opinião desses dois judeus. Primeiro a de Pedro e depois a de Tiago. Pedro, ele começa dizendo, irmãos, a partir do verso 7, e ele explica para a igreja sobre o seu chamamento. Ele fala: irmãos, vocês sabem que o Senhor me chamou para evangelizar os gentios. Depois, Pedro tornou-se o apóstolo dos judeus, mas no início, Pedro era o apóstolo dos gentios. A gente conhece mais Paulo como o apóstolo dos gentios, mas o primeiro foi Pedro. Reverendo, quando ocorreu isso, reverendo? Naquela visão que ele teve, daquele grande lençol baixado por 4 pontas, com toda sorte de animais considerados imundos para a religião judaica. E ele ouviu uma voz dizendo: levanta, mata e come. E a partir dali ele foi evangelizar Cornélio. Pregamos sobre isso alguns domingos atrás. Então, o primeiro a ser chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios foi Pedro. E é interessante quando Pedro está falando sobre o derramar do Espírito Santo. E Pedro, nessa sua defesa, olha lá o que está escrito no verso de número 8. Uma expressão linda, uma expressão que não pode passar despercebida do nosso olhar. Observe bem quando Pedro diz: Deus, que conhece os corações, concedeu a esses que creram o Espírito Santo. Então, aqueles que se converteram dentre os gentios, a conversão foi genuína, foi verdadeira, porque Deus conhece os corações. E pela genuidade da crença, da fé,
o Senhor concedeu o Espírito Santo a eles. Então o que Pedro está dizendo é, gente, a salvação não é exclusiva nossa, dos judeus. Deus tem feito grandes coisas entre os gentios. Gente de lá está sendo salva. E olha, Deus conhece os corações. São conversões verdadeiras, são conversões genuínas. E aí Pedro coloca a cereja do bolo, quando ele diz, lá no verso de número 11, irmãos, nós cremos que somos salvos pela graça, não pelas obras da lei. O mérito não está em Moisés, o mérito não está em Abraão, não há necessidade de circuncisão, portanto, nós não devemos impor a esses homens o peso da lei, que nem os nossos pais conseguiram cumprir, nem nós. Então, para que isso? Nós somos salvos pela graça. Nos diz o texto, quando Pedro fala sobre isso, o silêncio toma conta da assembleia. Verso 12. A igreja ficou calada. É uma palavra de peso. É uma palavra que estabelece a verdade do Evangelho. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, uma fé genuína. É nesse tempo, irmãos, que Paulo e Barnabé tomam a palavra. Eles são os outros personagens a falar. O primeiro personagem é Pedro, o segundo personagem é a dupla Paulo e Barnabé. E nos diz o texto de número 12, irmãos, que eles vão narrando tudo o que ocorreu na igreja de Antioquia. Tudo o que ocorreu durante toda a primeira viagem missionária. Eles são pródigos em dizer tudo aquilo que Deus fez. E como Deus agiu, como Deus foi maravilhoso. E depois, irmãos, nos diz no verso de número 13, depois que Pedro falou, Paulo e Barnabé falaram, aí vem o terceiro personagem a testemunhar no concílio de Jerusalém. É o apóstolo Tiago, o meio-irmão de Jesus, que juntamente com Pedro divide a liderança da igreja em Jerusalém, a igreja mãe. Os dois grandes expoentes da liderança da igreja em Jerusalém são Pedro e Tiago. Pedro abriu os trabalhos, agora é Tiago quem vai falar. E Tiago, na defesa do Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele vai mostrar as profecias que foram cumpridas. Volte o seu olhar para o verso de números 16, 17 e 18. São palavras de Tiago, citando dois profetas, Isaías e Oséias. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. O que Tiago está dizendo é, irmãos, nós estamos vivenciando a história. Irmãos, nós estamos vivenciando um momento profético. Irmãos, nós estamos diante do cumprimento da profecia de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo o novo. Sabe por que eu acho isso muito importante? Porque tem muito pastor, muitos que se dizem pastores, apóstolos, liderança, e muitas que se dizem igrejas falando não sei o que, profético. Os irmãos já ouviram isso? Testemunho profético, palavra profética. Não tem profeta de nada de profeta. Isso aqui é profético. Porque é o cumprimento de profecias do Velho Testamento. E ele cita-as nominalmente. E ele vai dizer isso. Gente, nós estamos diante do novo. Isso é Deus. É Deus rompendo barreiras, as nossas barreiras. É Deus estabelecendo Jesus Cristo como libertador de todas as leis do Velho Testamento. E ele coloca de novo uma cereja no bolo no verso de número 19, que diz: julgo eu, não devemos perturbar. Olha o termo que ele usa, interessante. Não devemos perturbar aqueles irmãos, dentre os gentios, aqueles que se convertem a Deus. Mas olha, eles não vão ter que cumprir a lei. Esse é meu parecer. Eu entendo isso que
estamos vivendo um momento profético, mas isso não significa dizer que eles devem abandonar a vida de santidade. Olha o parecer de Tiago. Ele prossegue dizendo, verso número 20. Devemos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. Havia entre os gentios os costumes que são pagãos. Gente que não conhece a Deus tem a sua prática, nós sabemos muito bem disso. Dentre os judeus, eles participavam de festas pagãs e comiam comidas sacrificadas a ídolos. Isso era comum entre eles. E agora o Evangelho estabelece um padrão de vida diferenciado de uma vida pagã. Então ele diz, parem com isso. Parem de frequentar tais lugares. Olha que coincidência, irmãos, nós estamos nesse final de semana começando uma festa no nosso bairro que tem tudo a ver com o que aqui está escrito. Comidas sacrificadas a ídolos. E o que Tiago está dizendo? Não participe. Não vale. Para com isso. Ah, reverendo, mas aquele nhoque é tão gostoso. Meu irmão, compra nhoque em outra época. Compra uma redonda em outra época, em outro lugar. Aí não. É isso o que ele está dizendo. Agora é um novo padrão. Nós não somos mais como antes. Ele prossegue no verso 20, dizendo que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas. Uma prática abominável comum entre os gentios. Não havia fidelidade conjugal. Eles falam, parem com isso. Agora é um novo momento. É santidade ao Senhor. A vida com Deus é uma vida de santidade, não é uma vida como outra vida qualquer. Então, que mudança houve de vida? Que mudança Deus fez? Que transformação ocorreu? Então, parem com isso. Se antes havia, parem. Observe bem no início do verso 20, que se abstenham, se dominem sobre isso. Vida com Deus é vida séria, não é uma vida como antes. E ele prossegue dizendo, termina dizendo, e também parem de comer a comida de animais sufocados. Aí alguém pode falar, reverendo, mas isso não tem a ver com a lei judaica? Vamos explicar isso aqui com muita facilidade. Que tipo de gente havia na igreja lá de Antioquia? Judeus e gentios, ok? Eles tinham que coexistir no mesmo espaço. Imagine um jantar da primavera entre eles. Os gentios iam levar carne de porco, linguiça, pernil. E os judeus que estavam lá, como eles iam conviver? São animais imundos. Já perceberam que essa briga não ia terminar nunca? Não ia terminar nunca essa briga. Então ele diz, vocês que conhecem a graça de Deus, parem também com essa questão, para não haver confusão. Parem com isso. Irmãos, quem provou da graça de Deus tem mais facilidade de abrir mão das coisas por amor aos demais que não têm a mesma visão. Os irmãos conseguem entender? Vou explicar um caso que ocorreu comigo há um tempo atrás, quando eu morava num outro estado, numa outra região. Uma igreja de mais de 800 membros, uma igreja muito grande, e nós tínhamos vários trabalhos na zona rural. E tinha um trabalho lá, num povoado, que até hoje a gente é muito amigo. Já passaram-se mais de 30 anos e a gente tem um amor muito grande, tanto eles por mim quanto nós por eles. E a gente fazia muitas festas lá. Na época da colheita do milho, a gente ia lá, fazia o culto da colheita. Na época da colheita do café, a gente ia lá, fazia o culto da colheita do café. Era um povo muito querido lá na zona rural. E numa dessas festas de confraternização, nós nos reunimos para programar aquela festividade e perguntaram, reverendo, como vai ser o cardápio? Eu falei, irmãos, olha, eu como de tudo, não tenho muita dificuldade, né? A minha questão dietética, até porque lá eu estava bem fortinho, viu, irmãos? E então eu falei, olha, a gente pode colocar carne de frango, peixe, carne de boi, né? Mata um novilho cevado e vamos fazer a festa lá, né? Bom, aí o reverendo deu essa palavra e o tempo foi passando e sabe quando você percebe aquele silêncio de que algo não está legal?
E aí ninguém falava, e um desconversava, até que veio uma senhora e falou: reverendo, fulano está muito triste com o senhor. Eu falei: mas o que aconteceu? Ah, é porque o senhor não colocou no cardápio carne de porco, e ele só come carne de porco. Eu falei: não, põe carne de porco, que eu também vou comer carne de porco, não tem problema. Eu estou contando, e teve carne de porco e foi uma festa, viu, irmãos? Deixa eu só trazer isso para o dia de hoje. Aquele irmão, se não tivesse carne de porco, ele iria para a festa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas tente entender aquele ambiente onde tem algo que, tudo que está sendo oferecido, ele não come. Os irmãos perceberam o deslocamento daquele irmão na festa? Todo mundo alegre, ele não, porque não tinha o porquinho dele. Entenderam? É exatamente isso o que Tiago está colocando aqui. É preciso conviver. É preciso conviver. Não come carne de porco, não coma, mas não fale mal de quem trouxe e preparou. Não cause escândalos. Paulo também vai falar sobre isso quando ele escreve a carta aos Coríntios, quando diz: olha, não causa escândalo, meu irmão. A vida não é feita para escandalizar. Pois bem, essa é a decisão, irmãos, que de acordo com o número 21, ele vai explicar. Olha o verso 21. Tiago está terminando o verso 21 dizendo: olha, nós vamos fazer essa questão dietética porque Moisés ainda está vivo nas sinagogas. Ou seja, os ensinos mosaicos são pregados todos os sábados. Moisés não morreu. Aí alguém poderá falar: mas reverendo, o senhor acabou de dizer alguns minutos atrás que os judeus creram. Não é isso, reverendo? Sim, eles creram, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que nem sempre, imediatamente, rapidamente, Cristo é formado na vida de um novo convertido. Não é automático, meu irmão. Não é. Existem áreas na vida da gente que a gente é transformado com mais facilidade, ou com menos tempo, digamos assim. Outras áreas não. Essa é uma área em que aqueles judeus, crendo em Jesus, ainda estava difícil de virar a página para dizer: somente a graça de Cristo é suficiente. Eles ainda estavam arraigados às leis de Moisés. Cristo precisava estar completo neles. Não diz respeito à fé para a salvação, diz respeito à transformação de um novo testemunho. Vou dar um outro exemplo para os irmãos aqui. Existem, queridos, pessoas que são convertidas, creem no Evangelho, são pessoas maravilhosas, mas ainda o bolso não foi convertido. Não são dizimistas. É uma área que precisa ser transformada. Eles creem em Cristo, mas existem áreas que precisam ser transformadas. Testemunho, o apego às coisas do Senhor. Cristo precisa estar pleno nessas vidas. É isso o que Tiago está dizendo. Eles creram, mas eles precisam de mais tempo. Eles precisam de mais envolvimento. Por quê? Porque Cristo precisa estar pleno. E Paulo vai falar sobre isso quando Paulo diz assim: vamos crescer até sermos maduros. Deixem de ser crianças. Paulo vai falar sobre isso. Irmãos, a vida cristã é assim. Eu vou dar a minha opinião, irmãos, que raramente eu vi isso em algum comentário. Raramente. Reverendo, como é que o senhor vê esses cristãos aqui? Como é que o senhor vê esses judeus convertidos que saíram de Jerusalém, viajaram até Antioquia e falaram isso? Como o senhor os vê? Como o senhor vê, reverendo, esse grupo de judeus cristãos em Jerusalém também criando esse tipo de caso? Como o senhor os vê? Vou dar a minha opinião. Eu não vejo, irmãos, má fé nesses irmãos.
Eu não os vejo assim. Eu não os vejo como intencionalmente causadores de problema na igreja. Não. Eu os classifico como Paulo os classificou. São zelosos, porém sem entendimento. Eles não estão querendo criar vida, eles querem ajudar. Mas mesmo querendo ajudar, atrapalharam bastante. Eu vejo, irmãos, que esses irmãos creram o suficiente para entender que Jesus Cristo é o Messias. Eles creem em Jesus. Mas faltava-lhes o complemento dessa compreensão. Existem, irmãos, na sua vida, áreas que precisam ser transformadas. Sim ou não? Na minha existem. Na daqueles irmãos não havia? Havia. Está claro aqui. Bom, esse é o parecer de Tiago. O texto prossegue, irmãos, no verso de número 22, quando diz que esse parecer foi bom e todos se agradaram disso, mas eles tomam agora uma decisão. Olha a decisão que está no verso de número 22. Pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles e enviados juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Quem foram esses homens? Judas, o Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, que foi essa dupla, juntamente com Paulo e Barnabé, esses 4 irmãos, Paulo, Barnabé, Judas e Silas. Essa comitiva voltou a Antioquia com esse parecer por escrito. Olha o verso seguinte, verso de número 23. Os irmãos estão percebendo a diferença entre essa comitiva com o verso primeiro, aqueles judeus que foram para lá sem autorização? Perceberam a diferença? Olha como a igreja age. A igreja joga limpo. Estão percebendo isso, irmãos? Aqueles judeus lá no verso primeiro, que foram de Jerusalém para Antioquia, não tinham autorização nenhuma. Esses 4 têm. E levam a carta por escrito. O que diz essa carta? O parecer de Tiago. Agora eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito, irmãos, no verso de número 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Chama a sua atenção para esse detalhe, meu irmão. Aqueles irmãos lá no verso primeiro, os judeus que saíram de Jerusalém e foram a Barnabé, a Antioquia, perdão, não tem esse perfil de vida. Percebem isso? Nada lhes é dito. Agora, desses irmãos estão dizendo, esse povo sofreu por Jesus. Esse povo foi humilhado por Jesus. É gente que viveu com Jesus, que sofreu por Jesus. Esse é o perfil desses homens que estão levando esta carta. Verso 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor o jugo do judaísmo. Pareceu bem ao Espírito Santo primeiro, depois a nós, não impor aos crentes em Cristo o peso do judaísmo. Cristo nos libertou por completo. Agora eu quero chamar a sua atenção. Depois que essa carta é lida lá na igreja de Antioquia, verso de número 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido.
Irmãos, tente imaginar o apuro que aqueles irmãos em Antioquia estavam vivendo com o peso da força de um legalismo judaizante. Quando chega a carta libertadora, eles falam: uau, que bom, é isso mesmo, nós cremos no Evangelho, não nas tradições dos homens. É isso é o Evangelho da graça. O que nós aprendemos aqui com todas essas coisas, irmãos, e repito, me perdoem o enunciado mais demorado, mas vamos às aplicações. Isso é importante, muito importante. Tudo aquilo que distorce o Evangelho, irmãos, por mais que tenha sido anunciado com boas intenções, tudo aquilo que distorce o Evangelho torna-se um peso insuportável. Essa é a primeira lição. Tudo o que distorce o Evangelho, por mais que tenha boa vontade, torna-se um peso na vida do cristão. Quem disse isso? Pedro, verso 10. Vamos lá, verso 10. Agora, pois, Tiago. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo, peso? É Pedro falando, perdão, irmãos. Nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Pedro está falando das leis judaicas. E ele é judeu. Portanto, irmãos, toda e qualquer variação do Evangelho de Jesus, que não seja Evangelho, por mais boa intenção que seja, torna-se um peso na vida da igreja. Segunda lição. Toda e qualquer novidade que vá além do Evangelho de Jesus Cristo, tal como expresso nas Escrituras, todo e qualquer desvio, todo e qualquer ensino diferente precisa ser examinado pela autoridade do Evangelho de Jesus. Qualquer novidade que surja na igreja, primeiro ponto, isso é bíblico. Qual é o parâmetro? Qual é a bússola? Qual é o metro? Qual é a medida? É o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor da igreja. É Ele. A igreja não é do judeu, a igreja não é do pastor, a igreja não é do líder, a igreja não é da denominação, a igreja é do Senhor Jesus. Portanto, tudo que ocorre dentro de uma igreja tem que estar pautado nas Sagradas Escrituras. Caso contrário, não é do Senhor, é dos homens. Torna-se pesado. Esse peso, irmãos, não tem a ver com o Evangelho. Eu quero chamar a sua atenção sobre o peso da tradição, o peso das denominações, o peso das placas do Evangelho de Jesus. Quando Jesus, lá em Mateus, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve, o da igreja é que é pesado. O da religião é que é pesado. O da denominação é que é pesado. O dos homens é pesado. O de Jesus, não. Os judeus, irmãos, esses crentes judeus, tanto em Antioquia quanto em Jerusalém, eram pessoas crentes, eu repito, eu não duvido disso, mas eles não conseguiam ainda entender que Jesus veio nos libertar dessas coisas. Por isso o tema da mensagem de hoje. Precisamos crer e viver esse Evangelho, porque esse Evangelho é que é libertador. Ele nos liberta de todas as amarras e dos medos que o homem impõe, usando argumentos os mais belos possíveis. Portanto, a segunda lição: tudo o que muda dentro de uma igreja
igreja precisa ser examinado à luz do Evangelho de Jesus. Não tratar disso, essa é a terceira lição. Não cuidar dessas coisas, não ser zeloso com essas coisas, irmãos, é trazer perturbação à igreja de Cristo. Volte o seu olhar para o verso de número 19. Esse é o parecer de Tiago, quando Tiago diz: não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Por isso, irmãos, é que uma igreja verdadeira, uma igreja fiel, ela preza sim pelo ensino das Escrituras. Não é uma igreja, irmãos, que traz atrativos para fazer ocultar aquilo que traz o alimento para o homem. Sabe por quê? Porque todas as outras coisas não são capazes de substituir a pureza do leite do Evangelho, do pão da vida que é Jesus. Há muitas pessoas, irmãos, que saem de igrejas, vou dizer aqui, mais tradicionais, onde não tem dança, não tem isso, não tem aquilo, ninguém bate com o mundo para lá e para cá, e vão para esses lugares onde há isso, e eles acham o máximo. Eles dizem: eu me encontrei. Até que eles percebem que não tem palavra. Até que eles percebem que não tem pregação. Até que a fome espiritual bate no coração e a alma diz: meu querido, eu estou com fome. Já cantei, dancei demais, mas meu querido, cadê o pão? Onde você está me levando? Onde que você está me levando? Aí essas pessoas, pelas misericórdias do Senhor, tal qual o filho pródigo, ele sabe: na casa de meu pai tem pão com fartura. A igreja, irmãos, que não preza pelo ensino, é uma igreja que está perturbando essas pessoas. Uma última lição. A igreja que não cuida da doutrina do Evangelho de Jesus está roubando a paz da igreja. Rouba a paz da igreja. Volte o seu olhar para o verso de número 31. Foi um verso que nós não lemos no início, porque, como eu citei, a pregação hoje seria um tanto diferente do meu padrão. Mas o verso 31 diz: quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Enfim, paz. É isso que ele diz. Que bom! Precisamos disso. Precisávamos ouvir isso. É isso mesmo, correto. Percebeu como pacificou a igreja? Pacifica a igreja. O Evangelho pacifica a igreja. O Evangelho liberta. Nós nos sentimos acolhidos, abraçados, plenificados na graça do Senhor, porque o Senhor fez todo o sacrifício por nós. A história termina, irmãos, e eu não quero me delongar além do que eu já me delonguei hoje. Nos mostra o texto bíblico que aqueles dois irmãos que foram com Paulo e Barnabé retornando a Antioquia, Judas e Silas, nos diz o texto no verso de número 32, que eles fizeram um trabalho de consolação naquela igreja. Olha o verso 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram na fé em Cristo. É isso que falta, fortalecimento na fé. Falta crer mais, falta crer na fé do que devemos. O que muitas vezes nós fazemos, irmãos, na luta, a gente duvida da fé e crê na dúvida. É tudo o contrário. Aqueles irmãos estão percebendo que aquela igreja precisa de firmeza doutrinária. E eles dizem: não, vem cá, vamos consolar vocês. Eles perceberam um espanto no olhar, a atribulação da alma deles. Eles dizem: não, nós não podemos ir embora agora. Essa igreja precisa ser consolada, confortada. Por quê? Porque o falso ensino tirou a paz da igreja, estabeleceu caos e medo. O texto prossegue dizendo, irmãos, que depois de um tempo, demoraram-se por ali, fizeram um trabalho, não sabemos quanto tempo, o texto não é claro, mas
Judas voltou, Silas não. Silas permaneceu ali, verso 34. Silas permaneceu. Silas foi se tornar, irmãos, o companheiro de Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária. Mas isso é uma outra mensagem, a dupla se desfaz, os irmãos já sabem disso, não é? Paulo e Barnabé fazem apenas a primeira viagem, na segunda os dois se separam, mas Paulo ganha um novo companheiro, Silas, esse que percebeu que ali tinha muito a ser feito. Irmãos, aquele concílio de Jerusalém, aquela reunião que ocorrera por volta do ano 44 depois de Cristo, ela se fez necessária, irmãos, para estabelecer o firmamento da igreja, que é o Evangelho de Jesus. Vai dizer, Cristo permanece como fundamento, não existe outro. É Ele, não mudou e não há de mudar. Houve a necessidade do Concílio de Jerusalém, irmãos, para estabelecer a paz na igreja. Parem de confusões. Pensam diferente? Vão para outro lugar. Aqui é o lugar do Evangelho. E em terceiro e último, foi necessária aquela reunião em Jerusalém para glorificar o Senhor da igreja, Jesus. Perceberam como Jesus já havia sido esquecido? Vocês creem em Jesus? Sim. Mas você não cumpriu Moisés, você está fora. Igreja não é Moisés. Igreja não são leis. É o Evangelho de Jesus. Jesus, irmãos, tem perdido espaço em igrejas. Não à toa, no estabelecimento da ceia do Senhor, os irmãos sabem muito bem disso. Ele disse, fazem isto em memória de mim, lembrem-se de mim. Existem muitas igrejas onde Jesus não é lembrado. Lembram-se de tudo, menos do Senhor da igreja. Irmãos, o texto é maravilhoso, é riquíssimo. E por mais que eu esteja falando aqui há quase uma hora, é impossível nós esgotá-lo. Ele é pleno, ele é rico, poderíamos ficar aqui mais uma outra hora e meia falando sobre isso, mas não é o nosso propósito. Nosso propósito, irmãos, é vermos que mesmo a igreja nascente, anos depois da morte do seu Senhor, ainda não compreenderam o Evangelho na sua plenitude. O nosso propósito, irmãos, é sempre pregar o Evangelho para que Cristo seja pleno nas nossas vidas. Ele é o Senhor da igreja. Por isso, tudo que é feito na igreja deve convergir para a glória de Cristo, não para o engrandecimento de pastor algum, não para o engrandecimento de obra alguma, de placa alguma, de denominação alguma, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Não vamos nos esquecer do parecer de Tiago e da resolução do primeiro concílio de Jerusalém do ano 44. Buscar a santificação. Buscar aprender a conviver com as divergências e diferenças. Mas devemos mostrar que, de fato, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos.